Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. O Comércio Regional, é claro, agradecendo a sua presença. Muito bom começar o dia na sua companhia. Vamos iniciar essa quinta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você, é claro, ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Pega o seu cafezinho que eu vou te contar os temas que movem esse 11 de abril. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Além da prisão mantida, a cassação do mandato de Chiquinho Brazão é dada como certa. Primeira semana de abril registra 70% das mortes por dengue do mês inteiro de abril de 2023. Estados Unidos e Japão anunciam parceria para acelerar a fusão nuclear. E ainda, OMC prevê recuperação do comércio mundial, mas alerta para riscos dos conflitos regionais e também das tensões geopolíticas. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão é dada como certa na Câmara dos Deputados. Chiquinho Brazão é suspeito de ter mandado matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Vamos ver. Tanto parlamentares da base do governo quanto da oposição mais radical já se posicionaram favoráveis à perda do cargo. O plenário da Câmara decidiu que Brazão vai continuar preso. No total, 277 votos foram favoráveis, 129 contrários e 28 abstenções foram registradas. 257 votos eram necessários para manter o deputado na prisão. A abertura do processo de cassação ocorreu nesta quarta-feira no Conselho de Ética. O pedido foi feito pelo PSOL com a justificativa de que a perda do mandato é necessária para não existir qualquer obstrução à justiça por parte de Brazão, a partir do uso das influências do cargo político. Agora, cabe à presidência do Conselho escolher o nome de uma lista tríplice aprovada pelos membros para ocupar a relatoria do caso. A Polícia Civil investiga o sumiço de 26 armas da base da Guarda Civil Municipal de Cajamar, na Grande São Paulo. O desaparecimento de 19 pistolas e 7 revólveres aconteceu no mês passado, porém a denúncia foi registrada somente na terça-feira. Segundo o boletim de ocorrência, o guarda civil responsável pelo armazenamento e pela manutenção das armas da repartição estava realizando a contagem do armamento no dia 22 de março, quando percebeu a ausência de 7 revólveres. A contagem foi então refeita após a troca do armamento dos integrantes da Ronda Ostensiva Municipal, mas o inspetor só foi informado 3 dias depois. Uma nova contagem então foi solicitada, dessa vez de todas as armas da base, onde foi constatado então um sumiço de mais de 19 pistolas, sendo algumas extraviadas sem carregadores. A Prefeitura informou em nota ter aberto uma sindicância conduzida pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal e pela Secretaria Municipal de Justiça para investigar todos os eventos relacionados a esse incidente. Os agentes envolvidos na guarda e também na vigilância dessas armas foram afastados de suas funções. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou um reajuste no salário dos servidores deste ano. Ele disse que o orçamento está fechado, mas abriu negociações para aumentos nos benefícios. De acordo com o ministro Fernando Haddad, a Junta de Execução Orçamentária se reuniu hoje para atender a um pedido da ministra da Gestão, Esther Delweck, para verificar o espaço para possíveis reajustes aos servidores públicos até 2028. Por enquanto, para evitar manifestações dos trabalhadores e ameaças de greve, ofereceu um aumento no Vale Alimentação, no Plano de Saúde e no Auxílio Escola. As declarações do ministro da Fazenda aconteceram em meio à busca por zerar o rombo nas contas públicas este ano, que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como a situação está difícil, o ministro até admitiu fazer uma alteração no compromisso e permitir um saldo negativo de 0,5% nas contas. Mas isso ainda não foi estabelecido. Por isso, não foi afastada uma mudança das metas fiscais nos 2 próximos anos, que tem previsão de saldos positivos, depois de feitas as contas de arrecadação e pagamento de despesas. E a equipe econômica sabe que está acabando o prazo para a adoção de novas medidas de aumento de receitas. No ano passado, Haddad conseguiu aprovar boa parte da sua agenda de medidas arrecadatórias, mas dados do Tesouro Nacional mostram que seria necessário elevar a arrecadação por meio de medidas adicionais em 296 bilhões de reais em 2025 e 2026 para cumprir todas as metas fiscais que foram fixadas.
Agora a gente muda de assunto e vamos falar de saúde. A primeira semana de abril registrou 70% das mortes por dengue do mesmo mês do último ano. Vamos ver esse balanço. Entre o dia 1 e o dia 8 de abril, 193 mortes causadas por dengue foram notificadas em todo o Brasil. Esse número representa 67,7% das mortes registradas durante todo o mês de abril de 2023, que foi o que mais teve mortes no ano passado. O último ano tem o recorde atual do número de óbitos por dengue dos últimos 24 anos, com 1.179 registros. Os casos prováveis da doença se aproximam dos 3 milhões. São Paulo é a unidade da federação com mais mortes por dengue, com 220, seguido pelo Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Somadas, essas 5 unidades federativas acumulam 72% das mortes do país. A faixa etária que mais registra casos de dengue é de 20 a 29 anos, com mais de 556 mil casos, o que representa quase 1 em cada 5 casos. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair a doença. Na manhã de hoje, um ônibus de turismo do Rio de Janeiro tombou na BR-101 na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Pelo menos 8 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã no quilômetro 88. O ônibus de turismo saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Porto Seguro. Segundo informações iniciais, tinham 33 pessoas dentro desse ônibus, sendo 31 passageiros e 2 motoristas. As vítimas foram levadas pelo SAMU até o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dessas vítimas. O consumidor está acostumado com as máquinas automáticas de venda de salgadinhos, biscoitos ou bebidas. Mas a expansão, gente, não para em um mercado que no ano passado movimentou 19 bilhões de dólares no mundo. Por isso, não é para se espantar ao encontrar essas máquinas para comprar flores e também algodão doce, muitas variedades. Quem traz agora os detalhes para a gente é a nossa repórter Maria Clara Leite. Os hospitais e estações de trem e metrô, onde o brasileiro está mais acostumado a ver esses tipos de máquinas, agora elas estão muito presentes também em shoppings, prédios comerciais, condomínios residenciais e até em aeroportos. E os produtos são bem inusitados. Uma grande marca de flores, por exemplo, instalou no mês passado 2 máquinas para venda de rosas de longa duração no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E a ideia da rede é instalar mais 15 máquinas iguais até o final do ano, em lugares como hospitais e restaurantes. E hoje em dia tem máquina de tudo que se pode imaginar. Salgadinhos, bebidas, livros e até álbuns de figurinhas. E a novidade agora é esta máquina automática de algodão doce. A fabricante dela já instalou 14 máquinas em 4 estados: São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. E assim como a maioria das máquinas, essa também tem sistema de franquia. Nesse caso, o franqueado paga um valor para ficar 5 anos com a máquina e mais uma taxa mensal para o uso da marca e também do suporte técnico. No mundo, o mercado de máquinas de vendas movimentou 19 bilhões de dólares em 2023, segundo a consultoria americana Market Research Future. No Brasil, esse é um mercado ainda pouco explorado, mas em crescimento. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, por enquanto, seus franqueados somam um pouco mais de 100 máquinas instaladas, principalmente de bebidas, salgadinhos, doces e bichos de pelúcia. Essas maquininhas dão um prejuízo no bolso, não dão? Veja a seguir, Estados Unidos e Japão anunciam parceria para acelerar fusão nuclear. E ainda, a OMC prevê recuperação do comércio mundial, mas alerta para riscos dos conflitos regionais e também das tensões geopolíticas. A gente volta já já. Portanto, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, já estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos, é claro, mais destaques dessa quinta-feira para compartilhar com você. As universidades brasileiras apareceram com destaque em um ranking internacional que avaliou o ensino superior em mais de 90 países. As instituições públicas e os cursos de odontologia e medicina foram os que apresentaram a melhor qualidade. No Brasil, foram avaliadas 309 graduações de 28 universidades. E, mais uma vez, a instituição brasileira com a melhor classificação foi a USP, a Universidade de São Paulo, com 44 cursos classificados entre os 100 melhores do mundo, com destaque para os cursos da área de educação, contabilidade e química. Em segundo lugar no ranking entre as brasileiras está a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, com 9 cursos no top 100. Na avaliação por áreas, odontologia é o curso em que o país mais se destaca, com 4 universidades brasileiras classificadas entre as 50 melhores. A USP, a Unicamp, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, e a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, o vice-presidente do ranking, QS World, chegou a comentar em entrevista que a proeza do Brasil em odontologia é particularmente excepcional, um assunto no qual o país é um dos principais destinos de estudo do mundo, juntamente com a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos. Em medicina, o Brasil tem 19 cursos classificados entre os 100 melhores do mundo, mas todos acima da posição de número 53, ocupada pela USP. Já no curso de engenharia de petróleo, o país tem 3 universidades classificadas entre as 50 primeiras colocadas. O ranking global é liderado pelas universidades americanas Harvard e MIT, seguidas por instituições do Reino Unido, com destaque para a Universidade de Oxford. 8 indicadores são avaliados no ranking: reputação acadêmica e de empregabilidade, quantidade de professores por aluno, corpo docente com PhD, rede internacional de pesquisa, citação por artigo, artigos por instituição e alcance na internet. Essa edição avaliou mais de 1.500 universidades de 96 países do mundo. E vamos agora de destaque internacional. 5 pessoas foram presas e várias armas de fogo foram recuperadas após um tiroteio na tarde dessa quarta-feira no oeste da Filadélfia. Os disparos aconteceram à luz do dia, por volta das 2h30 no horário local, na Praça Clara Muhammad, onde cerca de 1.000 pessoas se reuniam para celebrar o fim do Ramadã. Segundo a polícia, 3 pessoas ficaram feridas, entre elas um adolescente de 15 anos que foi alvejado por um policial porque portava uma arma. O caso está sendo investigado, mas autoridades acreditam que pode se tratar de uma briga de rua e não necessariamente de um ataque. Em Buenos Aires, a polícia argentina prendeu 10 pessoas em um protesto contra as medidas econômicas do presidente Javier Milei. Várias dessas pessoas foram feridas em confrontos com a polícia. Policiais levaram pedradas dos manifestantes, disse à imprensa o ministro de Segurança da cidade, Waldo Wolff. Os manifestantes também reivindicavam comida para os refeitórios populares. A ajuda foi suspensa em dezembro. O governo assegura buscar uma maneira de ajudar os mais necessitados de forma direta e sem intermediários, mas não foi estabelecido um sistema de transição. Por volta do meio-dia, os manifestantes interromperam um trecho da Avenida 9 de Julho, principal via do centro de Buenos Aires, até serem dispersados pela polícia com balas de borracha, gás lacrimogênio e canhões com jatos d'água. O protesto foi convocado pela União de Trabalhadores da Economia Popular e pela Unidade Piqueteira. 4 meses depois da chegada do novo governo ultraliberal, as manifestações nas ruas são cotidianas em Buenos Aires, quando o país atravessa uma crise econômica severa, com 276% de inflação anual e cerca de metade da população mergulhada na pobreza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta quarta-feira o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, na Casa Branca. Ao final do encontro, o democrata anunciou o maior reforço de cooperação com Tóquio na área de defesa desde o fim da Guerra Fria e adiantou que o primeiro não-americano a pisar na Lua será japonês.
Após uma reunião no icônico Salão Oval na Casa Branca, os dois seguiram para uma coletiva de imprensa do lado de fora da residência oficial do presidente americano. Também afirmamos os laços da ciência e educação entre Japão e os Estados Unidos. Esses laços se estendem até a Lua, onde 2 astronautas japoneses se juntarão a futuras missões americanas e um se tornará o primeiro não-americano a pousar na Lua. Até hoje, apenas 12 pessoas pisaram na Lua, todas homens brancos americanos. Os Estados Unidos traçaram como meta voltar ao satélite natural da Terra pela primeira vez desde 1972 e, para isso, trabalham no programa Artemis, da NASA. A visita de Kishida a Washington também tem como objetivo fortalecer os laços contra as ambições da China no Pacífico. Juntos, nossos países estão dando passos significativos para fortalecer a cooperação em defesa e segurança. Estamos modernizando as estruturas de comando e controle e estamos aumentando a interoperabilidade e o planejamento de nossos militares, para que eles possam trabalhar juntos de forma contínua e eficaz. Esta é a atualização mais significativa em nossa aliança desde que foi estabelecida. Ressaltamos a importância da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan e confirmamos nossa posição de encorajar a resolução pacífica das questões transversais. Biden disse que a aliança militar com o Japão reforçada na visita é de natureza puramente defensiva e aproveitou a ocasião para anunciar que Estados Unidos, Japão e Austrália vão lançar um sistema conjunto de defesa aérea. O ex-diretor financeiro da empresa da família Trump voltou para a prisão nesta quarta-feira. O executivo foi condenado novamente a 5 meses de prisão por mentir no contexto do julgamento civil de Donald Trump por fraude fiscal. Weisselberg, de 76 anos, foi diretor financeiro do grupo imobiliário e de entretenimento de Trump de 2005 a 2021. Braço direito do ex-presidente americano, o executivo já havia sido preso por fraude fiscal após ser condenado em 2022 em um caso que também envolveu o império econômico de Trump. No início de março, Weisselberg se declarou culpado de 2 acusações de perjúrio durante seu interrogatório em 2020, na fase de instrução do julgamento por fraude. Após chegar ao tribunal sem dar declarações, Weisselberg ouviu a sentença do juiz e imediatamente foi algemado e enviado para a prisão. O primeiro ex-presidente americano da história a ser julgado criminalmente é acusado de atribuir o pagamento de $130 mil a Stormy Daniels como uma despesa legal da Trump Organization. Se for considerado culpado, pode ser condenado à prisão em plena campanha para a eleição presidencial de novembro, na qual voltará a enfrentar o atual presidente, o democrata Joe Biden. Um novo aumento da inflação nos Estados Unidos em março poderá afastar definitivamente a perspectiva de um corte das taxas de juros por parte do Federal Reserve, que é o banco central do país, na sua reunião de junho. E olha só, os juros altos na maior economia do mundo impactam no dólar e também na bolsa aqui no Brasil. O aumento dos preços ao consumidor nos Estados Unidos foi de 3,5% nos 12 meses encerrados em março, muito superior aos 3,2% da medição de fevereiro. Na comparação mensal, a inflação ficou em 0,4%. O mercado esperava 0,3%. Os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho foram uma decepção para analistas e investidores. Os números acima do esperado podem afastar definitivamente a perspectiva de um corte das taxas de juros pelo Banco Central americano na reunião de junho. Há muito aguardada pelos mercados, a redução das taxas seria um alívio para muitas empresas que dependem do crédito para o seu desenvolvimento, assim como para os consumidores. Os juros altos na maior economia do mundo impactam as bolsas. Em Nova York, os principais índices de ações fecharam em queda. No Brasil, a bolsa fechou em baixa e o dólar subiu mais de 1% nesta quarta-feira. E ainda falando de economia, a Organização Mundial do Comércio anunciou uma projeção de recuperação do comércio global este ano, mas alertou que os conflitos regionais, as tensões geopolíticas e a incerteza sobre a política econômica podem sim prejudicar, é claro, essa perspectiva. O comércio global deve se recuperar este ano após uma queda inesperada em 2023. Foi o que informou a Organização Mundial do Comércio nesta quarta-feira, embora o aumento projetado de 2,6% seja menor do que os 3,3% previstos em outubro. Em seu relatório, a OMC alertou que conflitos regionais, tensões geopolíticas e incertezas sobre a política econômica podem diminuir as perspectivas positivas.
Por exemplo, a crise no Mar Vermelho e os distúrbios do Canal de Suez ligados à guerra em Gaza. Se você pensar no cenário, o comércio tem sido incrivelmente resiliente. Tivemos uma pandemia global, tensões geopolíticas crescentes, inflação alta, política monetária apertada e espaço fiscal limitado. E, em geral, estamos olhando para um crescimento do comércio para este ano e para o próximo. Então, no geral, acho que não é uma má notícia. A organização pediu a mitigação dos riscos de conflitos geopolíticos e fragmentação comercial para manter o crescimento econômico e a estabilidade. Também indicou que as pressões inflacionárias que pesaram sobre o comércio no ano passado devem diminuir em 2024, impulsionando o consumo de bens manufaturados. O relatório também estima que o crescimento global do Produto Interno Bruto permanecerá amplamente estável nos próximos 2 anos. Bom, essa edição já está chegando ao fim e a gente vai viajar com a tecnologia para o outro lado do mundo. Por que não? Daqui para Singapura. Vemos agora, gente, imagens do bairro Woodlands, que é uma região residencial planejada. Nas imagens dá para a gente ver diversos prédios em volta dessa passagem do metrô, bem ali no centro dessa imagem. E se você reparar bem, são vários prédios brancos que se parecem muito, justamente por causa desse planejamento residencial da região que tem essa ideia aí de trazer mais padrão para as construções. O horário por lá, pasmem, 7 horas e 54 minutos da noite, bem diferente das nossas 7 horas e 54 minutos aqui no Brasil, não é? Costuma ser muito mais escuro por aqui. E isso acontece graças à posição do país, que fica no sudeste da Ásia, além, é claro, dos efeitos climáticos e dos efeitos da estação do ano, que também influenciam na duração dos dias. E assim a gente vai encerrando o nosso jornal de hoje. Mais informações você confere ao longo da programação e eu te convido para a edição das 10 horas, onde eu vou trazer mais destaques da manhã dessa quinta-feira. Portanto, não perca o horário marcado, 10 horas. Até lá!